Olá, estamos começando mais um programa do podcast Vamos Falar de Amor. Meu nome é Carlton e estou com o reverendo Adilson, que é formado em teologia no Seminário Teológico Batista de Mato Grosso. Também fez faculdade no Instituto Bíblico Presbiteriano Reverendo Augusto Araújo. Então tem 3 formações, o reverendo. E também fez na Universidade Presbiteriana Mackenzie, teologia. E, por último, ele é mestre em História na Universidade Federal de Mato Grosso. E atualmente ele é acadêmico de psicologia da UFJ, sendo pastor titular da Igreja Presbiteriana Betânia de Jataí. Antes de tudo, quero que ele se apresente um pouco para nós e falar sobre ele. É uma honra participar dessa entrevista. Quero agradecer muito o convite. Gosto muito da temática e quero te parabenizar pelo projeto, porque esse tema realmente é muito relevante e há muita carência dele no mundo moderno. Eu sou Adilson Maciel de Araújo, nasci no melhor ano de todos, 1970. Sou casado há 28 anos, tenho 2 filhos, uma moça de 25 anos e um menino de 14 anos. Sou pastor há quase 25 anos, está bem próximo de completar 25 anos, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Trabalhei na iniciativa privada antes do ministério pastoral, tinha uma carreira consolidada, mas Deus tem seus caminhos, Deus tem seus planos, seus propósitos. E hoje estou aqui, pastor. Amo o que eu faço, sou grato a Deus pelo privilégio de ser pastor. Acho que poucas pessoas, talvez poucas seja muito, mas não são todas as pessoas que têm o privilégio de ganhar a vida, ganhar a subsistência fazendo o que gosta. Eu me sinto altamente privilegiado e eu sou grato a Deus por isso. Ótimo. Então, indo para a primeira pergunta ao senhor, como a doutrina da graça comum pode nos ajudar a entender o amor humano fora do contexto eclesiástico? Essa é uma excelente pergunta, porque do ponto de vista teológico, não há outra forma de admitir que haja amor a não ser pela graça comum de Deus. Graça é uma das expressões da bondade de Deus. O amor, a paciência, a misericórdia são outras facetas e a graça compõe então o conjunto daquilo que compõe a bondade de Deus. Ela conclui, ela fecha esse quadro todo do que seja a bondade de Deus. Graça, portanto, uma definição teológica é o favor imerecido. E só é possível amar e só há amor no nosso mundo justamente por causa da graça comum. Agora, é muito interessante a presença da graça para que haja amor, porque amor é um dos atributos que Deus tem. E esse atributo, em teologia, nós o classificamos como comunicável. O ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus, a única espécie, inclusive, né? Única espécie que foi criada à imagem e à semelhança de Deus. Nenhuma outra espécie recebeu isso. Portanto, o ser humano carrega traços e carrega características próprias da imago Dei, da imagem de Deus. E é exatamente por conta disso que Deus então comunica alguns de seus atributos, sendo o amor um deles. Esses fatores comunicativos que a gente tem pela graça divina,
que a gente somos os únicos seres vivos que somos a imagem e semelhança de Deus, é um fator muito importante que traz o amor como algo primordial na nossa vida, graças a essa graça divina que nós temos. E considerando isso, é sobre encontrar um amor ou não, que a gente tem essa questão. Será que a gente vai achar o amor da nossa vida nessa questão? E o que a teologia presbiteriana diz sobre a alma gêmea? Ou a ideia de que Deus tem um plano específico de casamento para cada cristão? Esse ideal. A teologia reformada, que é a teologia que a Igreja Presbiteriana do Brasil adota, teologia reformada que tem seu início com Martim Lutero, mas é João Calvino quem de fato desenvolve, sistematiza tudo aquilo que já no final do século XVI já estava consolidado como teologia reformada. A teologia reformada é distinta da teologia luterana, por exemplo. A igreja presbiteriana está dentre esse grupo de igrejas que adotam essa fé. Ah, sobre a alma gêmea, é uma expressão comum no nosso vocabulário, nos nossos diálogos informais, até formais. Tem gente que evoca o mito da alma gêmea. A alma gêmea faz parte, é um dos mitos da constelação de mitos que tem a cultura grega. E é interessante que nós expressamos isso de outras formas também. Metade da laranja, tampa da panela. As músicas. Tem uma música em especial do Fábio Júnior, né? Ele explora bastante essa ideia aí do mito da alma gêmea. Ah, é como se a pessoa era indivisível e aí por alguma razão, um problema, alguma coisa, um erro que ela cometeu, então os deuses do Olimpo sentenciou aquela pessoa a dividir-se. E então, doravante, ela passou a viver buscando a sua outra metade que foi separada de si. Isso não dialoga, não há qualquer possibilidade de diálogo com isso, disso com a teologia. Porque nos termos das escrituras sagradas, o ser humano foi criado indivisível. E mais do que isso, ele foi criado individualmente. Não havia em Adão e Eva a figura de um único ser humano. Eram dois seres humanos. A ideia de tornar-se uma só carne, isso tem desdobramentos espirituais e a teologia se propõe a estudar e a explorar e buscar sentido para isso. Então, o homem, o ser humano, o homem, a mulher, eles são indivíduos, eles são únicos e eles são indivisíveis. Agora, o amor é que os aproxima e o casamento torna o homem e a mulher uma só carne. Agora, nem de longe uma só carne significa fundir a vida de um no outro. Uma fusão, não acontece isso. Não acontece. Qualquer fusão. É um casal, são pessoas que estão casadas, mas são dois indivíduos totalmente diferentes, né? O contraponto disso é o fato de haver uma pessoa que preencherá o que prescreve ou que pressupõe os preceitos de Deus. Então, sobre se tem um propósito
para o amor, especialmente o amor conjugal, se Deus tem isso, sim, Deus tem. Foi Deus quem instituiu o casamento. Ele foi um instituidor do casamento. Ele celebrou o primeiro casamento. Então, exceto aqueles que são vocacionados para o celibato, todas as pessoas, sim, elas têm alguém com quem elas vão se relacionar e alguém que elas vão amar. Agora, o amor é um projeto de Deus? Agora, desculpe, o amor faz parte dos propósitos de Deus para a vida da pessoa, à medida em que o casamento, de novo, voltando a falar no amor conjugal, é uma escolha que a pessoa faz. Então, porque, veja, eu estou fazendo essa distinção de amor conjugal aqui, porque são amores diferentes. A relação de pai e filho, de mãe e filho. Existe amor nessa relação? É claro que existe amor, mas é o mesmo amor conjugal? Não, não é o mesmo. O amor pelas coisas que nós resolvemos amar, amor pelo que nós fazemos, amor por amigos, não é da mesma natureza do que o amor filial, por exemplo, e muito menos conjugal, né? Uma tendência muito forte na cultura moderna, especialmente na cultura ocidental, de relacionar ou equiparar amor à paixão. Eles são coisas totalmente distintas. A paixão é definida como um sentimento. E é curioso, porque o oposto da paixão é o ódio. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, Caliton, mas a gente se apaixona e a gente odeia uma coisa, não consegue fazer isso num único dia. Consegue. Começa no dia você tá odiando a pessoa e no final aconteceu uma coisa que A paixão a voltou. paixão voltou. É isso mesmo. Agora, enquanto a paixão é um sentimento, e esse Volátil. sentimento é volátil, ele é flutuante, o amor é, antes de tudo, uma decisão. Enquanto paixão é um sentimento, o amor é uma decisão. Todo dia. Ou seja, o grande distintivo aí, o elemento distintivo aí é a questão racional. Eu decido amar. E nós decidimos amar um monte de coisas. Nós decidimos amar pessoas, decidimos amar o trabalho que a gente faz. Coisas que a gente faz em hobbies, livros, filmes, Pois é. futebol. E são coisas que nós escolhemos. Eu sou pastor. Eu amo ser pastor. Sou apaixonado pelo ministério pastoral. Sou marido. Sou. Eu amo o casamento. E eu amo a minha esposa. Agora, se fosse depender da paixão, considerando aí 28 anos de trajetória e a flutuação da paixão, eu já me apaixonei, desapaixonei várias vezes. Mas isso nunca mudou o meu amor, porque eu escolhi colocar o meu amor. Então, todo dia eu decido continuar amando. Todo dia eu consigo, eu decido fazer isso. Então, penso que essa distinção é totalmente necessária e algo que a sociedade moderna não tem feito. Na verdade, a partir das artes, por exemplo, na música, vai se falar de paixão, relacionando isso como sendo equivalente a amor, quando na verdade não é. O amor, ele só é possível, o amor no seu sentido mais pleno, ele só é possível quando ele é uma decisão.
Por isso que pessoas são amigas pela vida inteira, a despeito de reveses que possa acontecer na relação. Amigos podem ser amigos pela vida inteira. Por quê? Porque eles escolheram ser amigos. E aí é nesse sentido que o amor supera qualquer dificuldade. Percebe? Não é a paixão que supera. A paixão não consegue fazer isso. Porque no momento em que há uma contrariedade, manifesta o sentimento oposto à paixão, que é o ódio. Agora, o amor, especialmente em seu elemento racional, a racionalidade vai ponderar entre a paixão e o ódio. E aí a pessoa vai escolher se ela vai continuar, se ela vai permanecer odiando ou se ela vai permanecer amando. Se ela escolheu amar, então o amor supera as dificuldades. Mas esse amor que é, antes de tudo, racional. Eu sei que isso parece totalmente contraditório com a ideia de paixão, onde é o sentimento que está envolvido. Inclusive, é muito comum a gente dizer: não, mas olha, eu não me escolho por quem eu vou me apaixonar. Em certa medida, isso é verdade. A gente não domina o sentimento e não consegue direcioná-lo para um determinado ponto. A gente não tem total controle sobre isso. Agora, estar apaixonado não é a mesma coisa que estar amando. Não é. Ainda que haja amor na paixão. Sim, há amor na paixão, mas não é equivalente. Então, tem algo interessante do Platão, e no livro Banquete que ele fala que ele foi apreendido por uma professora mulher. Você sabe como é a Grécia. A Grécia, naquela época, as mulheres eram muito desvalorizadas, não eram consideradas para debate nem nada disso. E uma das coisas interessantes é a escada de Diotima. Essa escada de Diotima é o seguinte: o amor é o do que falta. A gente só ama e deseja o que falta em si. Porque a gente vai, por exemplo, a gente procura a beleza, primeiramente. A pessoa é uma pessoa bela. Aí depois a gente encontra a pessoa bela, assim, a gente cansa dessa pessoa e procura outra pessoa mais bela em si. Uma hora a gente cansa das pessoas belas, das forças físicas. Porque o amor é um dos caminhos pelos quais cada um pode percorrer em busca de alcançar o conhecimento. Uma hora a gente cansa do começo do degrau e a gente quer subir mais o degrau. Uma hora a gente cansa da força física e começa a gostar das curvas da matemática ou da constituição do direito. Até atingir o degrau mais sublime. O amor é buscar o belo no outro, em si. O Banquete Platão falou. Quando você descobre que as pessoas belas são todas iguais, que existe um certo padrão nisso, você começa a querer subir mais degraus. Você descobre que o amor transcende a pessoa. O amor é muito mais do que a força física, que o belo. E tudo isso muda e se torna transitório. Que o belo é transitório. O belo transcende o físico, que o que vale é o não sensível em si. Aí, partindo dessa premissa, do que Platão falou em Banquete da escada de Timia, posso ter falado errado agora, é, como discernir entre uma atração passageira, como Platão disse, e um chamado divino para construir uma vida a dois. Muito interessante você trazer esse conceito da filosofia clássica. É interessante também você mencionar o Banquete de Platão, num texto que eu li no início desse semestre. Não podemos perder a perspectiva de que todos os textos da filosofia clássica, odiernamente, eles são interpretados a partir do humanismo.
o pressuposto de interpretação, de análise de toda a filosofia clássica e mesmo a filosofia medieval é por causa do humanismo. É uma perspectiva exclusivamente humanista. Humanismo que surge lá na Renascença, cerca de século XIII, XIV. As leituras que são feitas, todas as leituras que são feitas, é a partir desse prisma. Lembra do humanismo? Quando há uma mudança de eixo na perspectiva de ver o mundo. Antes o mundo era visto como teocêntrico e no humanismo isso inverte. O mundo passa a ser antropocêntrico. E sim, isso dialoga totalmente com a filosofia clássica. Você mencionou Platão e eu gostaria também de evocar Aristóteles. Para Aristóteles, o amor é uma única alma habitando dois corpos. Eu tenho a impressão que ele tenha lido o mito da alma gêmea. Isso soa romântico. Isso soa romântico. Mas isso não suporta o crivo da definição da, da antropologia bíblica. Especialmente o amor conjugal. Ele não implica em uma única alma. Continuam existindo duas pessoas. São duas almas completamente inteiras. Agora, essas almas, essas duas pessoas, decidem se unir. E normalmente tem muita gente que faz essa decisão para a vida inteira. Os meus pais já completaram 60 anos de casados. Graças a Deus, meu pai e minha mãe são vivos e já completaram bodas de diamante. O pensamento de Tomás de Aquino também é bem interessante. Tomás de Aquino é o grande nome da escolástica, né? Para Aquino, amar significa querer fazer o bem para alguém. É uma definição interessante, mas particularmente eu considero ela muito genérica. Quando a gente puxa um pouco mais para a modernidade, eu me lembro de Albert Camus, um filósofo existencialista. Albert Camus. Para Camus, amar uma pessoa significa querer envelhecer com ela. Interessante um existencialista falar isso, né? De fato, o amor é mesmo mais do que uma paixão. E muito mais do que um lugar de intimidade. Sim, é verdade. De novo, eu retomo a ideia da racionalidade do amor, que implica em uma escolha. Sempre implica em uma escolha. E eu sempre vou insistir nessa tese, sabe? Trazendo ainda para mais perto da gente, na literatura brasileira, Machado de Assis vai dizer que a melhor definição de amor não vale um beijo. Eu me recuso até a comentar essa frase. E ainda mais próximo da gente, Vinícius de Moraes, né? Para Vinícius de Moraes, o amor é imortal enquanto dura. Ele é imortal enquanto dura.
E tem ainda uma definição, uma declaração ah, de autoria anônima, onde se diz: o amor não se define. Não posso concordar com essa ideia. O amor não se define. Talvez haja dificuldades de descrevê-lo, mas uma definição conceitual de amor, sim, sim, a Bíblia nos dá isso. As Escrituras Sagradas nos dão isso. Então, percebe que a gente passa pelos intelectuais da antiguidade, da Idade Média, chegamos no século XVIII, século XIX e agora no século XX, e os pressupostos permanecem humanistas. O humanismo é uma cosmovisão, mas não é a cosmovisão cristã. Pelo menos a cosmovisão cristã reformada. Acho que é isso que eu gostaria de contribuir aqui no debate desse tema. Existem várias facetas na literatura, no humanismo em si, nos filósofos. Igual, por exemplo, Kierkegaard falava que o amor é quando você olha o feio e a coisa horrível, uma coisa horrível assim, igual uma pessoa mastigando e você não quer virar pro outro lado, não quer ver. O Kierkegaard também falava que a gente tem a ideia seguinte, para falar para outra pessoa que a gente ama, que entre 8 bilhões de pessoas, eu escolhi você, sabe? Dentre 8 bilhões de pessoas, eu escolhi você, mesmo que seja que essas 8 bilhões de pessoas estivessem na mesma sala. Isso é uma coisa. É igual dar gorjeta pra garçom, pra garçonete, garçom, se ela sorrir pra você. É uma coisa que Kierkegaard falou que é além do que algo exclusivo. Ele não gostava do amor preferencial. Então essas perspectivas mudam, igual o Machado de Assis, o livro Dom Casmurro. Por exemplo, o amor em si, traiu ou não traiu? Né? O amor entre Bentinho e Capitu, de certo modo, foi feliz. Mas não existe a felicidade eterna nos livros de Machado de Assis. Não existe aquele amor idealizado e construtivo. Isso muda. Outra autora que eu amo demais é Carla Madeira. O amor não passa de um gostar de muitos verbos ao mesmo tempo. Ela sempre fala isso. No livro Tudo é Rio. E eu acho que esse conceito diz muito sobre o amor. O amor são muitos verbos ao mesmo tempo em si. Ou também ela fala muito a ideia dos encontros. Que basta olhar pro lado que você acaba encontrando a pessoa. E os encontros, de certa forma, são milagrosos. Que ela diz. E pensando nisso, nessa questão, que valores, princípios bíblicos em si, que a gente deve procurar em outra pessoa para buscar um parceiro, sem cair em idealizações ruins, sabe? Idealizações como o próprio Machado de Assis falou, o amor não vale nem um beijo. Isso eu também discordo. Mas É bem interessante você ampliar aí o entendimento sobre o que diz a literatura. Artistas, poetas, filósofos, pensadores, né? Muito interessante. Agora, percebe que a perspectiva é sempre humanista? É sempre centrada na pessoa? Para a psicanálise, por exemplo,
nós amamos aquilo que é o objeto do nosso desejo. Ou seja, o amor, na perspectiva humanista, ele acontece apenas a partir da própria pessoa. Sempre os interesses dessa pessoa estarão acima de qualquer coisa. Desde que o objeto que ela decida colocar o amor dela, seja um carro, seja uma profissão, seja um hobby, seja uma pessoa, ela só vai fazer isso porque aquilo é o objeto do desejo dela. Ou seja, isso tem a ver com o narciso dessa pessoa. O contraponto teológico disso é a perspectiva do amor a partir não de nós mesmos, mas a partir de Deus. Sobre Deus é dito que ele é amor. Então, veja, de acordo com esse conceito divino de amor, é mais coerente pensar no amor não como um conceito, mas como algo que se pode experienciar. E Deus é amor, ele não apenas tem amor, e muito menos o amor é Deus. Deus é amor. Por ser divino, por ser perfeito e por ser completo. Ele é amor. Ou seja, a fonte de todo amor, a gente falou disso um pouco antes, quando falávamos de graça comum, né? A fonte do amor é Deus. Mas o humanismo, na mudança de eixo que faz, coloca isso primariamente no ser humano. E assim, se a gente precisa de um exemplo de expressão de amor, basta pensarmos o que Deus fez em relação a nós. O verdadeiro amor, do puro amor, é pensar no que Deus fez em relação a nós. Não havia meio de salvação para nós. Todos os rituais sacrificiais da antiga aliança, eles davam conta, porque cada um daqueles sacrifícios eram apontativos para a obra perfeita de Cristo. Então, eles tinham efeito temporário. Eles apenas removiam pecados passados. O que Deus fez em relação a nós? De forma única e definitiva, ele entregou o seu próprio Filho. No Santo Conselho da Trindade, consenso da Trindade, Deus Pai resolveu amar a humanidade. E Deus Filho resolveu aceitar pagar o preço pelo resgate da humanidade, ou pelo menos daqueles que creem nisso. Então, o amor segundo Deus, ele é totalmente despretensioso, ele não é calcado em si próprio, mas ele é fundamentado em Deus. E eu penso que isso muda bastante a nossa forma de ver. Inclusive, é uma estratégia interessante para a gente lidar com os nossos narcisos, né? Então, o amor segundo Deus é o amor que se doa. O amor segundo Deus é completamente altruísta. O amor segundo Deus, sim, ele está totalmente relacionado com a ideia de alteridade. Isso é amor segundo Deus.
Então, quando pensarmos sobre amor, penso que vale a pena considerar todas essas ideias, mas não desprezar também qual é a posição da teologia reformada a respeito do significado de amor. E esse amor despretensioso, carregado de alteridade, até mesmo sacrificial, né? Esse amor, ele não busca os seus próprios interesses. Você mencionou Paulo ainda há pouco. O amor não busca os seus próprios interesses. A parte de Deus, isso nunca vai acontecer. Considerando que nós amamos o que é objeto do nosso desejo. Gostei, o que o senhor falou da visão humanista, a visão contraponto com a visão teológica em si. É, pensando na questão do pecado original que a gente tem, Deus entregou seu próprio filho para salvá-lo dos pecados nossos em si. Como a doutrina do pecado original nos ajuda a entender os conflitos conjugais e a necessidade de graça no dia a dia em si. Excelente questão. O pecado original consiste em basicamente duas coisas: culpa e corrupção. O fato de ser pecador, o pecado é uma transgressão contra o ser de Deus. É uma violência ao ser de Deus, é uma afronta, um insulto ao ser de Deus que é perfeito. Então, o pecado original, ele consiste nisso. Primeiro, a pessoa é culpada. Porque quando a gente fala nisso, é interessante, talvez não tenhamos tempo para explorar isso aqui agora, mas na obra redentora de Cristo, há uma transação judicial ali. Justamente por causa do pacto que Deus fez. E os pactos da antiga aliança, todos eles eram pactos de sangue, né? E aí, no pacto que Deus fez, o pacto é uma aliança soberanamente administrada, o pacto que Deus faz implica em Ele mesmo se oferecer para cumprir todas as consequências, não apenas se ele faltasse com os termos do pacto, mas se o pactuado também faltasse. É ele quem toma para si. Por isso que na crucificação, naquelas 6 horas que Jesus permaneceu pendurado na cruz, sim, ali Deus Pai estava tratando de cada um dos pecados da forma legal, da forma jurídica, nos termos da sua justiça. Deus estava tratando com Deus Filho, Deus Pai tratando com Deus Filho sobre os pecados da humanidade. Sua questão sobre a relação do pecado original e o nosso exercício da experiência de amar ou de experienciar o amor, não pode ser desconsiderado de maneira nenhuma os efeitos do pecado em nós. Como eu disse, esses efeitos basicamente são corrupção ou culpa ou corrupção. Culpa e corrupção. Naturalmente, nós somos corrompidos. Por isso, o nosso amor, esse amor despretensioso é tão difícil para nós. Exatamente por causa do nível de corrupção, que eu falo de corrupção moral. Por isso que esse amor despretensioso é tão difícil para nós. E sim, o ser humano
sozinho não consegue fazer isso, porque o amor provém de Deus. Só a obra perfeita de Cristo que nos habilita a amar segundo Deus. Então, eu super convido você a refletir sobre essa questão. Porque todas as abordagens humanistas não dão conta completamente, na minha opinião, elas não dão conta de abarcar todo o sentido pleno de amor. Tem uma questão interessante que eu vi recentemente, é que cristãos têm muito mais dificuldades de fazer terapia ou lidar com questões emocionais em si. Porque tem muito a ideia de ter a ver com algo espiritual. Isso é um problema em si. A gente tem que tomar cuidado por conta do próprio pecado original. Que o senhor havia mencionado, o pecado original dificulta essa questão em si. Agora, o que significa submissão multa? Em Efésios 5, 21. Em um lançamento à luz da teologia reformada em si. Então, antes de ir para a sua pergunta, ou tentar argumentar a respeito da sua pergunta, sim, infelizmente, especialmente no meio evangélico não conservador, ou seja, as igrejas que já não são igrejas históricas, há muita resistência por causa de uma compreensão equivocada que possuem do diabo. Ao diabo é atribuído muita coisa que não é dele, é do próprio coração da pessoa. Eu não estou, de maneira nenhuma, aliviando a barra do diabo. Ele não vale nada. Ele é o servo mais desgraçado, mais infeliz e mais ardiloso que Deus tem. Mas o diabo não tem governo sobre a nossa consciência. Nós somos governados pelo nosso próprio coração. Coração na Bíblia significa o centro de toda a personalidade. A essência do ser humano, a Bíblia chama isso de coração. Então, muitos cristãos, por causa de uma perspectiva equivocada, têm dificuldade mesmo com a terapia. Alguns, inclusive, veem a psicologia como completamente oposta à fé cristã. Como toda ciência moderna, a psicologia é humanista. Sim, ela é humanista. Mas não é só a psicologia, todas as ciências, depois da Renascença, tudo foi construído a partir do antropocentrismo. O homem é o centro do universo, o centro de todas as coisas. Então, alguém que tem compreensão teológica mais ampliada encontra algum nível de resistência com a psicologia. Mas tem uma coisa bem interessante, que é um ponto caro para a teologia reformada, que é o elemento apropriação. Nós cremos que toda a verdade procede de Deus. Toda a verdade procede de Deus. E ainda que as ciências humanas não consigam nos oferecer uma resposta ou uma proposta pautada no teocentrismo, ainda que elas não consigam, mas tem muita coisa da ciência moderna que nós devemos nos apropriar. Além do mais, para além disso, né, a resistência com a terapia, com a psicoterapia, também está enraizada em muitos tabus.
A cultura brasileira é totalmente resistente. Não sei, talvez por causa da história da loucura, né, de como isso foi tratado ao longo dos tempos. Não sei, talvez isso tenha alguma influência nessa resistência quando se trata de transtornos mentais. Agora, a sua pergunta é interessante que o texto bíblico, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, as mulheres sejam submissas ao seu marido. É interessante porque no versículo anterior é dito o seguinte: sujeitai-vos uns aos outros em amor. O que é sujeitar-se ao outro? É não se colocar como centro das atenções e como aquele que precisa ocupar o papel de protagonista. Sujeitar-se uns aos outros, inclusive aos que são intelectualmente, financeiramente, experiencialmente mais imaturos e menores do que nós. E essa sujeição uns aos outros é justamente essa a grande característica do amor no cristianismo. Não tem ninguém melhor do que o outro. Nós somos todos feitos de uma única matéria-prima. Só depois de falar dessa sujeição uns aos outros, é que Paulo vai falar do casamento. E aí, então, ele aplica o conceito de sujeição ao casamento. E é interessante que no texto grego, ali, não existe a palavra submissão. Porque, especialmente nas traduções em português, tem uma quebra ali por causa de um subtítulo que foi inserido. O casamento cristão, o amor cristão, aí depende o amor conjugal, isso depende da tradução, né? Mas a ideia é essa, existe um subtítulo ali que não existe no texto grego. O texto grego diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, em amor. Continuando essa mesma ideia, o texto vai dizer: as mulheres aos seus maridos. E os maridos a Cristo, a quem todos nós estamos sujeitos. Infelizmente, há uma compreensão bastante mitigada do sentido de sujeição ou de submissão. Normalmente isso é tomado como subjugação, que coloca o homem numa posição hierarquicamente superior e a mulher inferior a ele, por isso tendo que submeter-se a ele. A Bíblia não está falando disso. A Bíblia não ensina isso. Isso não está na Bíblia. A boa exegese, a boa hermenêutica e a velha e boa teologia reformada, uma análise a partir desses princípios não encontrará apoio. Pessoas, e eu reconheço que existem muitos colegas meus que fazem isso, que veem a submissão do casamento, tem gente chamando, então, bom, deixa eu chamar, que veem a submissão no casamento exatamente como a ideia de subjugação. E isso fica totalmente claro à medida que o apóstolo Paulo desenvolve o pensamento dele. E aí, não é uma questão de ocupação hierárquica. Não existe função hierárquica na relação conjugal. Como também não deveria haver esse tipo de relação em todo e qualquer nível de relação humana. Não deveria haver. O que existe é a ocupação de papéis. E é interessante que
Ao homem é dado o papel de liderar em amor. E o que é liderar em amor? É jamais agir em benefício próprio. E aí a gente volta de novo ao altruísmo, né, do amor cristão. Todas as ações de liderança do homem não é por causa dele primariamente, ou pelo menos não deveria ser por causa dele primariamente, mas por causa do objeto do amor dele. Essa é a noção cristã, bíblica, reformada de amor. Infelizmente, ainda hoje vemos muitas mulheres inferiorizadas, muitas mulheres invisibilizadas, inclusive. Isso é muito triste, por causa dessa compreensão distorcida dessa ideia de submissão. No casamento, nem marido e nem esposa é maior do que o outro. Nós somos iguais, nós somos um em Cristo. Não tem maior e menor. Agora, o que tem é a ocupação de papéis. Aí sim, aí isso precisa, para um casamento funcionar, nos termos do amor cristão, precisa ter essa compreensão de que cada um exerce um papel específico. E aí, e é exatamente no exercício desses papéis, que são diferentes, que homem e mulher se completam. É exatamente Então, por uma causa coisa que eu disso sempre se vejo no completam. trabalho de da violência doméstica aqui é que muitas vezes essas mulheres invisibilizadas, quando sofrem violência doméstica e quando tem que se afastar do agressor, porque é preciso quebrar o ciclo da violência para que o ciclo não continue Uhum, e pode acabar em feminicídio, que a gente uhum, deseja no juizado de violência doméstica é que não aconteça o feminicídio, uhum, para evitar maiores riscos em si. É que muitas das vezes as mulheres não trabalham e nem estudam. uhum, Ou seja, se não trabalham nem estudam, quando voltar para o mercado de trabalho, fica difícil uhum, para elas voltarem ao mercado de trabalho, porque elas dependem apenas do homem, uhum, prover a casa, pagar tudo em si. uhum, Isso é uma questão muito terrível, que uhum, eu sou totalmente contra. Em que, numa relação, o homem deixe a mulher a se sujeitar a não estudar e nem trabalhar, uhum, a não ter sua liberdade. uhum, Que é a liberdade em si, porque se for pensar, amor e liberdade caminham juntos. uhum, Você dá a liberdade para outra pessoa, a ser ela mesma uhum, e a querer construir uma vida boa uhum, juntos, uhum, sabe? Então, acho que a liberdade e a própria comunhão no casamento ter essa liberdade é um fator importante. uhum. É o que você acha? Infelizmente, eu preciso concordar com você que vítimas de violência doméstica Uhum. sejam pessoas inferiorizadas. Mas é interessante que elas não se tornam inferiorizadas a partir da violência. Elas já eram antes. Elas já eram inferiorizadas. Elas já eram inferiorizadas. Porque, infelizmente, isso faz parte da cultura ocidental. E talvez na cultura, principalmente árabe, isso seja ainda mais forte. Essa predominância do homem sobre a mulher. Isso é um problema estrutural. Culturalmente, nós desenvolvemos nossas experiências a partir desse estigma, a partir desse padrão. Então, sim, eu preciso concordar com você que, infelizmente, isso é muito mais frequente do que gostaríamos. Muito mais frequentes. E sim, eu sou totalmente favorável e
emprego todo o meu esforço, tudo que eu posso fazer para que a mulher se realize profissionalmente, que ela estude, que ela não apenas fique na graduação, mas que ela prossiga na pós-graduação e que se realize profissionalmente. Porque o fato da mulher realizar-se profissionalmente não a impede de exercer as suas funções de mulher na família, de modo algum. E graças a Deus há bons exemplos de casais cristãos que vivenciam isso. Existem casos, inclusive, em que a mulher ganha muito mais do que o marido. E eles vivem uma relação completamente harmoniosa, sem comprometimento ou interferência no papel de um ou de outro. Eu penso que nós ainda temos uma grande batalha pela frente. Não sou partidário do feminismo, especialmente do feminismo libertário. Não sou partidário, porque minha mente é cativa às Sagradas Escrituras. A questão toda é que, biblicamente, eu não vejo a Bíblia exigindo que seja assim. Eu não vejo a Bíblia exigindo que seja dessa forma. Que apenas o homem pode ter destaque. E aí, veja, justamente por causa dessa cultura de inferiorização, que a inferiorização se perpetua. Mulheres que sempre foram inferiorizadas, primeiramente pelos seus próprios pais. Ela vivenciou isso na própria família. No entorno dela, como que abraçando por completo, e aí eu chamaria esse de um abraço de tronco espinhoso. Sendo totalmente abraçada por uma cultura que é machista. Uma cultura que é completamente machista. Sim, nós ainda temos uma grande, e eu receio que seja longa batalha. Até superarmos essa ideia de predominância masculina. De um mundo como nós, especialmente os estudos sobre gênero vão destacar tão bem. Né? Eu fiz a minha dissertação de mestrado foi sobre mulheres. E é interessante que uma das professoras lá do núcleo de pós-graduação da UFMT, em Cuiabá, era justamente essa professora que estudava especificamente gênero. E quando ela me perguntou qual seria o meu objeto de pesquisa, e eu disse que era mulheres, ela disse assim, eu quero só ver o que um homem tem para falar a respeito de mulher. Não sei se você consegue. Acho que ela era adepta do pensamento da Djamila Ribeiro, de que só pode falar, só tem lugar de fala, só tem lugar de fala a vítima que vivencia as questões, vivencia especialmente as experiências ruins, as experiências dolorosas. Então, esse conceito no lugar de fala em Djamila Ribeiro, ele não tem consenso no meio acadêmico. Ele não tem consenso no meio acadêmico. Porque lugar de fala, não, todos nós temos lugar de fala. Todos nós temos lugar de fala. E sobre um homem pesquisar sobre mulheres, sim, isso é totalmente possível. É óbvio que o homem jamais vai sentir como a mulher sente.
Mas o objetivo de uma pesquisa acadêmica, de um trabalho acadêmico, não é explorar sentimentos, é explorar fatos. Especialmente na história, é explorar fatos. E aí, a partir desses fatos, faz-se todas as ilações que forem necessárias. Eu continuo firme e forte, comprometido com essa desconstrução terrível que há na nossa cultura sobre a predominância masculina. Me esforço de todas as formas para não ser machista, ainda que a cultura que me envolve me leva a isso o tempo inteiro. Isso é verdade. A cultura em si já dificulta bastante. Mas a gente tem que partir de nós mesmos a construir pequenos atos para isso meio que não acabar, mas evitar. Que acabar é uma construção cultural que precisa de anos, talvez séculos, a gente não sabe, talvez a gente nem vai estar aqui presente, infelizmente. Então é uma questão cultural, né? Tem que fazer. E mudando de assunto agora, de que forma os sacramentos, como a ceia do Senhor, ilustram a fidelidade e a renovação necessária no amor? Tudo que envolve o sacramento da Santa Ceia do Senhor é pressuposto em amor. É interessante os elementos simbólicos da Ceia do Senhor. É pão e vinho, né? Que apontam para o corpo e para o sangue de Cristo. Em termos teológicos, isso diz respeito à obra redentora de Cristo. E, novamente, é o padrão de amor divino. O Pai escolheu amar e salvar, mas havia um preço a ser pago, e o Filho aceitou pagar esse preço. Então, se há relação de amor com a Santa Ceia do Senhor, ela é totalmente permeada de amor. Porque é a expressão visível que nós temos, é a manifestação visível que nós temos através dos sinais perceptíveis, né, que é pão e vinho, é justamente a partir disso em que nós proclamamos a obra perfeita de Cristo. E a obra perfeita de Cristo envolve exclusivamente amor àquele que é resgatado. Gostei. Agora a gente falou muito sobre sustentar e encontrar o amor, né, em si. Mas querendo ou não, tem uma doutrina que o budismo usa muito, que é da perca. Que tudo no mundo é volátil e se perde. A gente não deve se apegar às coisas do mundo, porque tudo no mundo vai se acabar, querendo ou não. O budismo é desapegar das coisas em si, a teologia do budismo, querendo ou não. E a gente também perde relacionamentos em si, como distanciamento, separação conjugal e tudo mais, ou morte em si. Nesse caso, como consolar alguém que perdeu o amor, nesses casos em si, à luz da soberania de Deus e do cuidado pastoral que o Senhor faz? Antes de tudo, a dor da pessoa que sofreu a perda não pode ser desprezada. A pessoa que é vítima da perda, e toda perda envolve luto, toda e qualquer perda envolve luto, o rompimento de um relacionamento envolve um luto, mudança de cidade. Você tem ganhos, mas tem perdas também. Então, luto é sobre perdas. A dor da pessoa não pode ser desprezada de maneira nenhuma. Não se pode desprezar a dor da pessoa, ela precisa ser acolhida.
ela precisa ser acolhida. E depois de ser acolhida, aí então começa um processo onde a pessoa é ajudada a pensar sobre os reais motivos da sua dor. Mas a dor do luto sempre estará presente. Sempre estará presente. A questão toda é ajudar a pessoa a viver com isso. Ajudar a pessoa a viver com isso. Né? Porque perdas são inevitáveis. E só se nós levarmos isso ao extremo, e sim, essa é uma das piores, se não a pior perda que o ser humano pode sofrer, é alguém que ele ama que é levado pela morte. Penso que, do ponto de vista psicoemocional, não há dor que seja comparável com a dor do luto, no caso de morte de uma pessoa amada, de uma pessoa querida. Então, a pessoa precisa redefinir a vida dela. Redefinir completamente a vida dela. Tendo que lidar com a dor da perda e da saudade. Essas pessoas precisam ser acolhidas. Essas pessoas precisam ter um espaço de fala seguro, onde elas são ouvidas e não são julgadas. Esse papel do pastor é importantíssimo. E é óbvio que nesse processo de acolhimento envolve algo que, usando uma terminologia que é recorrente na modernidade, esse processo de acolhimento demanda total empatia. Demanda total empatia. Portanto, se o pastor, ocupando a função de conselheiro, não tiver essas características, o resultado ficará complicado, ficará comprometido. E às vezes o trauma da pessoa pode até aumentar. Eu acho que em outra entrevista que eu tive com o Frei, do Frei Rogério, essa parte que da perda, que a gente deve ser mais humanista com as outras pessoas que sofreram a perda. Uma coisa que a gente deve levar em consideração é que quando a gente perde alguém, qual que é a energia que a gente quer reconstruir a partir daquela perda. Uma das formas que eu acho que a gente deve fazer é se doar aos outros de uma forma mais humanista, mais empática, trazer aquela dor, se transformar em amor em si. Eu acho que é uma dádiva que Jesus também fez isso. E vários outros humanistas também devem pensar nesse seguinte ponto. E pensando na teologia da expiação de Cristo, qual é possível não perdoar alguém, o imperdoável em si, como uma traição em relacionamentos? É possível a partir da teologia da expiação de Cristo? Esse é um tema extenso e bastante sensível. Existem gradações de faltas. É verdade que pecado é pecado diante de Deus? Sim, isso é verdade, porque, segundo a Bíblia, se guardar a lei inteira, mas tropeçar em apenas um preceito, já quebrou toda a lei. Porque o padrão de Deus é a perfeição. Sim, é verdade. Mas todo pecado é pecado. Mas existem gradações. E eu reputo a infidelidade conjugal como uma das faltas mais graves, porque é extremamente cruel com a parte ofendida.
Isso é extremamente cruel com ela, especialmente com a parte ofendida. E é justamente essa parte ofendida que encontra muita dificuldade de perdoar. A partir da obra de Cristo, quando essa obra de Cristo é aplicada na nossa vida, a obra redentora de Cristo é aplicada na nossa vida, nós somos habilitados a perdoar. Nós somos habilitados a perdoar. Só que tem um componente aí que dificulta as coisas. O fato de pessoas que receberam, pessoas em quem a obra de Cristo foi aplicada mediante a regeneração, essas pessoas agora são dotadas de vida espiritual. Uma vida que ela não tinha, daí o fato de ser nova vida. É nova porque ela não tinha antes, uma vida espiritual. Mas, além dessa nova natureza que a pessoa passa a desfrutar, ela ainda precisa conviver com a velha natureza, a sua natureza original, e a sua natureza humana pecaminosa. E eu preciso tomar muito cuidado para dizer isso, para não dar a entender de que a pessoa que não perdoa é alguém que não entendeu completamente o amor de Deus. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Eu respeito a particularidade da experiência histórica de cada pessoa e, infelizmente, cada pessoa vai lidar de uma maneira. Vai lidar de forma diferente. Imagine para uma mulher, o que significa para uma mulher ser traída pelo marido? Para uma mulher cujo pai traiu a mãe dela, imagine como que é para ela lidar com a traição do seu marido. Ela já carrega consigo um trauma violento. É óbvio, é totalmente esperado que pessoas assim encontrem mais dificuldade de perdoar. Daí o fato de Jesus, conhecendo a fragilidade do nosso coração, há uma abertura para o divórcio. A parte ofendida, ela está livre para divorciar-se e procurar um outro relacionamento. Mas isso é dado somente à parte ofendida, a parte ofensora não. Então, para fechar essa ideia sobre se é possível perdoar, sim, a partir da aplicação da obra de Cristo é possível perdoar. Agora, essa possibilidade não anula de maneira nenhuma a experiência histórica vivencial de cada pessoa. Não exclui de maneira nenhuma. E aí existem inúmeros fatores envolvidos nisso. Se de um lado a Bíblia nos manda amar e perdoar, se de um lado a Bíblia nos manda fazer isso, não revidar, não retribuir mal com mal, é isso que a Bíblia ensina. Então, de modo mais geral, isso não é algo tão complicado de fazer. Agora, quando trata das questões especialmente amorosas, aí é bem mais difícil. É bem mais difícil. E, nesses casos, há uma necessidade maior da graça de Deus para que a pessoa consiga vencer isso. Porque há razoabilidade no perdão. Há razoabilidade. Agora, imagine como é difícil a pessoa perdoar alguém que nem reconhece o próprio erro. Como é difícil. A pessoa nem admite que errou. É muito mais difícil quando a pessoa reconhece, se desculpa. Eu digo que
Um cristão não pede desculpa, ele pede perdão, porque ninguém pode tirar a nossa culpa exceto Cristo. Ele pede perdão. Agora, sobre a facilidade do outro para perdoar, isso é uma outra conversa. Isso é uma outra coisa completamente distinta. A questão de traição, na minha opinião, tem muito mais a ver com a pessoa que traiu do que com a pessoa que foi traída em si. E muitas das vezes que a sociedade coloca são chamativos, estereotipos para a pessoa que foi traída, de corno e tudo mais. Tem até música disso, etc. E eu acho que quem trai é porque não ama aquela pessoa o suficiente. Assim, apesar das diversidades em si, ela escolheu trair. Em vez de comunicar assim, tipo, não desejo mais você e tenho que ir. Prefiro procurar outro relacionamento aí. Mas é complicado. A situação é muito complicada. E mudando de assunto, o que a santificação como processo contínuo tem a ver com o amadurecimento do amor em um casamento? É justamente o processo de santificação que vai gerar amadurecimento no amor conjugal. E o que é santificação? No que diz respeito a nós já fomos libertos da escravidão do pecado. Cumpre-nos agora fazer opção pelas obras da luz e não pelas obras das trevas. Essa opção é nossa. Quanto mais nos afastamos das trevas, mais iluminados nós ficamos. Concorda com isso? Então, quanto mais nos afastamos das obras da carne, nos afastamos das trevas, mais limpos, mais purificados nós vamos nos tornando. E sim, amadurecimento espiritual passa completamente por isso. Passa completamente por isso. Sem a santificação, é difícil pensar, pelo menos em termos teológicos, é difícil pensar em amadurecimento do amor. Lembrando que, naturalmente, o nosso amor é narcísico, né? O nosso amor não é despretensioso, ele é narcísico. Então, essa forma é interessante da santificação, do amadurecimento. Porque, não, o amadurecimento leva tempo em um casamento. Sim. Não de um dia para o outro que o relacionamento vai se amadurecer. Sim. É uma construção de tijolinho a tijolinho, como o povo fala. Ensina essa analogia, uma construção de uma casa e uma moradia que aquele relacionamento se torna um lar. Que a partir do momento que o relacionamento se torna um lar construído com telhado, casa, tudo, é que aquele relacionamento pode prosperar e pode amadurecer aos poucos, trazendo móveis, vamos supor, fazendo uma analogia numa casa, móveis mais fortificados e acrescentando mais em si. E na questão da solidão afetiva, como lidar com a solidão afetiva sem fazer do relacionamento um ídolo? Que muitas das vezes a solidão afetiva que a gente coloca uma pessoa num pedestal maior do que se devia fazer e acaba se tornando uma pessoa como um ídolo. É o seguinte, os ídolos estão por aí, né, na nossa vida em si. É interessante, eu diria indispensável a gente considerar o fato de que nós projetamos expectativas naquilo que diz respeito ao suprimento das nossas próprias carências. Nossas carências podem ser totalmente legítimas. Elas podem ser totalmente legítimas. A questão toda é como a gente projeta a expectativa sobre
como essa carência vai ser contemplada, como essa carência vai ser suprida, como essa demanda vai ser atendida. Normalmente, as pessoas projetam toda a sua expectativa de suprimento de carências afetivas numa outra pessoa. E sim, aí, de fato, o risco de idealização é gigantesco. O risco de idealização é muito elevado. No meu trabalho como pastor, uma das coisas que eu faço com relação a casais que vão se casar, no treinamento bíblico que eu faço com eles antes do casamento, é ajudá-los a desconstruir esses padrões idealizados. Porque é exatamente isso que a pessoa vai precisar fazer para viver bem, viver um casamento saudável, viver um casamento harmonioso e ela se sentir completa. É justamente ela amar a pessoa não por aquilo que ela idealizou. Porque a idealização tem a ver com o suprimento de carências afetivas. E não se substitui. A ausência materna, por exemplo. Não se substitui isso colocando no coração, colocando dentro de si, colocando uma mulher, colocando uma outra pessoa. Porque o papel de mãe é específico. O mesmo pode ser dito também da figura paterna, né, do abandono afetivo paterno. O pai tem uma função específica que só ele pode realizar. Só ele pode cumprir. Então, uma pessoa que foi vítima de abandono paterno ou materno vai buscar num homem ou vai buscar numa mulher o suprimento dessas carências. É lamentável, ironicamente triste, ver pessoas que não buscam um esposo, não buscam uma esposa, buscam uma mãe. Eles buscam uma mãe. Então, por isso que é tão importante a pessoa ser ajudada a reconhecer todas as suas carências e ser ajudada a identificar a causa dessas carências e resolver isso. Se as coisas aconteceram no passado, a pessoa precisa, é fundamental para que haja saúde emocional, é fundamental que a pessoa resolva o seu passado. Porque os traumas tendem a nos perseguir a vida inteira. Mas nós não precisamos lidar com os mesmos traumas o tempo inteiro. Nós precisamos lidar bem lidado uma vez só. Tratado aquilo ali, é vida nova, vira a página. Isso não é tão simples, porque cada pessoa reage de uma forma e o processo terapêutico é extenso, pode levar tempo, mas sim, é totalmente possível. Totalmente possível a pessoa superar os seus traumas do passado e viver bem. E não deixar com que o passado sombrio amedronte o futuro dessa pessoa. O lidar com a solidão afetiva se as expectativas forem equivocadamente projetadas em eleger um objeto ou eleger uma pessoa para suprir aquela carência, por um tempo, essa pessoa que vai receber toda essa projeção, ela vai ser idolatrada mesmo. Ela vai ser idolatrada. Porque a pessoa sofre de solidão afetiva. Sofre de solidão afetiva por múltiplas causas. E aí precisa mergulhar com a pessoa no histórico de vida dela para tentar identificar quais são essas causas da solidão afetiva. Enquanto a pessoa não lida com isso, ela projeta expectativas no objeto desejado. Inevitavelmente, isso vai gerar algum nível de idolatria, sim. Verdade.
As expectativas sempre aparecem, querendo ou não. As próprias produções cinematográficas trazem isso nos filmes de romance. A gente traz uma expectativa do romantismo. E a gente, muitas das vezes, a gente tem que redefinir o romantismo para que as expectativas não sejam quebradas em si. Indo para a penúltima pergunta. Qual que é o erro mais comum que o senhor vê em relacionamentos que poderia ser evitado com uma compreensão mais sólida do Evangelho? Qual que é o erro mais comum? Eu diria que todos nós tropeçamos no mesmo erro. Todos nós tropeçamos no mesmo erro. E o início de tudo isso, a causa de tudo isso, consiste na má compreensão do que é o amor bíblico. O erro mais comum que eu vejo acontecendo é muito relacionado com as expectativas. Voltando novamente às expectativas, nós projetamos expectativa. Normalmente, quando a situação é de carência afetiva, a projeção no objeto ou na pessoa, ela tem como pano de fundo uma idealização. A pessoa idealiza aquela figura que ela não teve no passado. Qual que é o grande problema disso? É porque as pessoas só dão o que elas têm. Ninguém pode oferecer o que não possui. Ninguém pode dar o que não tem. Então, quando eu projeto expectativas idealizadas numa outra pessoa e essa pessoa não corresponde, o problema está em quem? O problema não está no outro, o problema está em mim que mensurou mal aquilo que a outra pessoa pode oferecer. Então, as causas mais comuns de conflitos relacionais consistem nisso. Porque você, infelizmente, não tem sido a pessoa que eu pensei que você fosse. Normalmente, eu retorno essa pergunta: e o que você pensou que eu fosse? Porque eu via você dessa, daquela forma. E aí, isso é tanto o marido dizendo sobre a esposa, como a esposa dizendo sobre o marido, e pais e filhos falando isso a respeito dos pais. Eu pensei que o meu pai não fosse assim. Normalmente, esse eu pensei é calcado numa idealização. Porque é comum, é totalmente comum filhos idealizarem pais. E os pais também idealizarem os filhos. A gente vê isso de forma muito intensa, né? Quando o pai é quem decide qual é o curso universitário que o filho vai fazer. Para alguns só serve medicina. Se não for medicina, não serve para mais nada. E eu não sei por que esse fetiche todo com medicina. Realmente gostaria de entender por que esse fetiche todo. Porque há um número muito grande de médicos sendo formados quando nem existe vaga suficiente de residência para suportar essa quantidade de pessoas que são formadas. Toda profissão tem as suas dificuldades, tem os seus percalços, e não é diferente com a medicina. Talvez os pais desejam isso porque eles idealizaram. Agora, você quer ver uma coisa que é mais trágica ainda? É que as nossas idealizações não têm a ver com o outro, têm a ver com a gente mesmo. Elas são manifestações de carências interiores que nós possuímos. A causa mais comum de conflitos diz respeito a isso.
A gente poderia conversar mais sobre isso, há muito que ser dito. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente não amplia essa discussão, né? Quem sabe a gente amplia essa discussão uma outra vez. Uma discussão muito boa. Porque, querendo ou não, a gente gera muitas expectativas nas outras pessoas que a gente viu no começo do relacionamento muitas das vezes. Mas o relacionamento em si, a gente muda constantemente. A gente muda a nossa maneira de pensar, às vezes a cada segundo ou minutos. Porque nós somos feitos para mudar o pensamento. Se a gente não mudar o pensamento, ou a forma como a gente age, a gente em si não fica estagnado, sabe? Não devemos ficar estagnados em si. Mas a questão é que às vezes muda para pior, né? A questão é essa. Mas isso é uma construção que é muito difícil, que varia de cada um em si num relacionamento. O que a outra pessoa, o que você espera da outra pessoa em si e o que você deve fazer para que a outra pessoa se sinta bem, Sim. né? Supra a expectativa da outra em si. Isso é uma questão de cada um, que cada um tem as suas próprias expectativas, que é complicado. Mas E nem sempre a gente deixa claro para outra pessoa. Nem sempre a gente deixa claro para outra pessoa quais são as nossas expectativas, né? Eu não sei por que razão que a gente presume que a outra pessoa já saiba. Parece que a gente se recusa a aceitar o fato de que eu não sei o que você pensa. Eu só vou saber o que você pensa se você falar. Porque eu intuir o que você pensa, já pode ser um grande equívoco. Porque só você pode falar sobre você mesmo, né? cada pessoa é um livro aberto. Pensando nessa frase mais clichê em si. Mas é bem isso. É uma pergunta que eu sempre faço para os meus entrevistados. O que você gostaria de ter sabido antes sobre amor? O que eu mais lamento ter demorado tanto para aprender sobre amor é que tanto a aprender é que as pessoas com quem eu me relacionei ao longo da vida, eu projetei expectativas muito elevadas nelas, sem considerar o fato de que ninguém dá o que não tem. Eu lamento muito ter demorado tanto para aprender isso. Penso que se eu soubesse disso desde o início, o meu nível de, o número das minhas frustrações seriam bem menores. Bem menores. Eu já lidei com elas, mas volta e meia elas querem voltar a me assombrar novamente. E aí eu preciso dizer para mim mesmo, eu já lidei com isso. Eu já tratei disso. Se eu insistir em continuar carregando isso, arrastando isso ao longo da minha vida, o peso vai ser insuportável. Então, quando você me pergunta, né, o que eu gostaria de ter sabido sobre o amor, é exatamente isso, que eu não posso esperar da outra pessoa o que ela não tem. E eu penso que isso é uma forma muito eficiente da gente pensar o amor não a partir de si mesmo, mas pensar o amor a partir de Deus, que tem uma abrangência muito mais completa e plenamente perfeita. Gostei do que você gostaria de saber sobre amor antes. Então, quero agradecer ao reverendo Adilson pela entrevista. Foi excelente. Gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar para ele se despedir. Sou eu quem agradece a oportunidade de participar
desse espaço de fala nesse canal. E o meu desejo é que esse diálogo nosso aqui contribua, em alguma medida, com a vida de cada um de vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo. Muito obrigado, Caliton. Foi um prazer. Foi um prazer mesmo conversar sobre esse tema tão relevante, tão pertinente, tão atual, tão necessário. É isso. Um forte abraço e